Fala, galerinha do Sertão, estamos aqui com mais um podcast do Sertão, uma edição especialíssima hoje, hein? Um grande ícone da nossa cidade aqui na área de notícias, né? Figura pública, o cara é respeitado, viu? É influente demais aqui na cidade. Jefferson, quem é esse cara que tá com a gente aqui hoje? Cara, nada mais, nada menos do que Ítalo Timóteo hoje aqui com a gente. Hoje vai pegar fogo esse negócio. Rapaz, esse podcast vai sair fogo pelas televisões aí do... Top de linha, hein? Hoje o Ítalo Timóteo tá aqui. Eu sou bombeiro, vou apagar esse fogo. Eu quero ver. Hoje eu quero ver. Ítalo, pra gente começar, primeiro, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Mais uma pessoa para brilhantar o nosso podcast. Um cara super reconhecido na cidade de Almiro Gouveia pelo seu trabalho na área da imprensa. Obrigado. Eu quero que você conte um pouco da sua história até chegar a esse auge, essa fama toda que você hoje está aqui em Almiro Gouveia. Olha, Jefferson, Abraão, meu amigo Tijão, eu cheguei aqui hoje, não foi, Tijão? A gente tá vivendo uma... relembrando, né? O quanto que eu frequentava aqui para acompanhar alguns artistas aqui da cidade, né? Para quem não sabe, eu nasci no Evangelho e na época minha irmã era back vocal de uma banda aqui, a antiga Eucades, que se tornou Deus é Fiel. Era Deus Fiel mesmo, né? Né, Tijão? E minha irmã vinha gravar e eu ficava aqui observando, eu era muito curioso, sempre fui curioso, né? E hoje retornar aqui para ser entrevistado em um local que passaram tantos artistas, Maiara e Banda, 737, Licinho Bruno, são vários, né? São vários artistas que passaram aqui. E aí a gente bate uma emoção e até um nervosismo, viu, Tijão? Tá nervoso, macho? Agradecer ao Abraão, a você, Jefferson. Que é isso, tamo junto. São parceiros, né? São amigos já de longas datas. O Abraão é patrocinador do nosso trabalho, né? É o cara que me deixa gordo. De vez em quando manda uma pizza saborosa do Sertão. Fiquei muito feliz com esse projeto, que inclusive o Abraão nos convidou, né, Abraão? De início, porém eu já tenho um projeto em andamento parecido com esse. Vai montar um podcast? Vou invejar. Vai ser nosso concorrente. Polêmica. Jamais. Peraí, para a entrevista, vá-se embora. Jamais. Eu acredito muito, eu respeito. Eu acredito que o sol nasceu para todos, né? A gente estava conversando em off aqui. Vocês vêm com uma ideia muito nova. Quero parabenizá-lo, inclusive. Muito obrigado. Eu gostaria muito, se não tivesse já pago o que já gastei, eu aceitaria na hora, mas já tinha pago, pô. Aí já não tem dinheiro. Conversa, né? Mas todo mundo cresce junto, né? Mas a gente tava em off aqui conversando, né? Que cada um tem o seu espaço, cada um tem E eu jamais não poderia deixar de vir aqui, porque a internet hoje ela muda a vida das pessoas. Mas como chegou o Ítalo Timóteo hoje ser essa referência... Olha, na questão do jornalismo aqui em Almiro Gouveia? Como começou tudo isso? Como foi seu história? Você falou uma coisa que eu não me considero. Eu acho que isso é primordial para o ser humano. Eu acho até que o sucesso ele confunde muitas vezes as pessoas, né? Você falou, um grande ícone, um grande jornalista, um grande comunicador. Eu não me considero isso. Não quero, não gosto. Já gostei lá atrás, mas a queda, quando você sobe demais, é muito grande. E a queda, quando você sobe para a cabeça, a queda é maior. E eu passei por isso, eu sofri. Eu pensei em abrir mão e é por isso que hoje eu não faço de conta que eu não sou nada. Por que isso aconteceu? Foi ali no período do radar que houve aquele radar meio que alavancou, né? Assim, a minha escola... O radar acabou. A minha escola... Não foi... Não foi esse momento. Não foi nesse momento. Quando o radar acabou, eu já estava me reerguendo, né? Sim. A minha escola foi a Rádio Delmiro, né? Eu acho que foi onde eu aprendi a ser homem de verdade. Você trabalhou lá e você sabe. A gente tava conversando aqui em off, pô, e essa área nossa é muito delicada, né? É complicada, na verdade. E lá eu apanhei, feito condenado para me tornar um cara que tem umas costas largas hoje. Para aguentar a pancada, né? A gente tava conversando aqui sobre outras pessoas. Quando você escolhe ser uma pessoa, digamos que conhecida, você tem que ter muito couro. Figura pública, você tem que ter muito couro para que o povo possa arrancar das suas costas, né? Então, assim, a gente vai falar sobre isso no decorrer dessa entrevista, mas eu não quero nunca que isso suba para minha cabeça, mas que subiu lá atrás e eu apanhei muito, eu caí, eu pensei em parar. E até mesmo, digo a você hoje abertamente, de fazer uma besteira com minha vida. Se matar não, porque eu nunca quis isso.
mas de sujar o nome, né? Vamos dizer assim. Mas Deus é maior. Eu acho que Deus, independente de religião, ele é maior do que tudo. E se a gente passa por adversidades, é porque Deus permite que a gente possa passar a carregar aquele fardo, né? Seja de problemas, seja de dificuldades, seja de acusações, seja de suposições, enfim. Acho que isso é primordial para que o ser humano... E acho até, na verdade, que se a gente colocasse Deus perante todos os momentos, seja bons e ruins, se a gente agradecesse mais, tanto seja lá pelo que for, se você está no momento de Deus, você sabe, você está permitindo que eu estou passando por isso, é porque o Senhor quer, né? Então, assim, eu acho que deve ser por isso que eu tenho muita sorte. Eu sou um cara que eu nasci com o traseiro para a lua, vamos dizer assim. Mas o radar não foi, o radar 89, na época, um programa de muito... Não foi divisor de águas ali para fazer com que você deslanchasse de vez? Ou já teve eu sou grato a 3 pessoas na minha vida. 3 pessoas. A primeira, o Fábio Guedes, que foi quem me deu a oportunidade e com você, né? Eu travei agora aqui, e que com você foram pioneiros nesse ramo de internet. Sim, o Fábio Guedes é uma grande figura. Que, na verdade, quando... Primeiro site de notícia, Mais né? notícia, Mais né? notícia. Eu fui... Foi criação minha e fui do Fábio convidado muito pelo Fábio para fazer o Mais Notícia. A gente vai chamar o Fábio aqui, viu? Com certeza. É um cara que... Faz parte da história. Que eu serei grato eternamente. Tivemos uns problemas lá atrás, que é normal, mas eu acho que hoje não existe mais. Eu tenho um carinho por ele muito grande e acredito que ele tenha por mim também. E assim, é um cara que eu vou levar pro resto da minha vida. Não sou também de estar paparicando, esse cara aqui. Não, porque ele me deu a oportunidade, eu também tive que correr atrás, né? Uhum. Agora, e as demais pessoas, as outras 2 pessoas, na verdade são 4 pessoas. Vou acrescentar aqui mais outra. A segunda foi o Jota, que foi entrevistado aqui, que na época que eu tive um desentendimento com o Fábio, foi ele quem me deu a mão e que me convidou na época para ir para o Minuto Sertão, para dar continuidade ao trabalho que a gente fazia, que não era nem o Mais Notícias, era Rádio Jornal Web. Se eu não me engano, houve um problema, o Mais Notícias saiu do ar, não foi? Não lembro o que foi, assim. E o Fábio partiu para o Rádio Jornal Web, que era o site que tinha. Sim. Então eu permaneci no Rádio Jornal Web. Quando eu estava para sair, ele restaurou Mais Notícias. E aí eu recebi o convite do Jota, fomos trabalhar no Minuto Sertão. Ali a gente criou um selo a nível de sertão. As pessoas começaram a acompanhar mais, né? Começou a acompanhar. Como Delmiro é a capital da região do Alto Sertão, o polo. A gente é o polo, né? Eu falo capital porque todo mundo corre para cá, né? A gente corre para Maceió, quem Delmiro, o Arapiraca, então o povo dessa região corre para cá. E aí eu, no Minuto Sertão, com o Jota, a gente fizemos muitas matérias que repercutiram bastante. A questão de assalto a banco. Eu ia na madrugada para esses assaltos, né? Eu tirava fotos, operações, eu acompanhei. Então ali surgiu o Ítalo Timóteo, né? Pô, que esse doido que vai para essas operações? Esse cara é polícia? Muita gente até hoje pergunta se eu sou policial. Não sou policial. Tinha esse sonho de ser, mas não tenho mais. Chegou a prestar concurso? Eu fiz um da Polícia Militar de Sergipe. Fiz um, acho que em 2012, 2013, mas não tive sucesso. E aí depois do minha mãe orava, na verdade, para que eu não passasse. Minha mãe é evangélica, minha mãe, ela conta isso. Ela orava para que eu não me tornasse polícia. Mas hoje está fazendo um papel... Hoje ela ora para que Deus me proteja, né? Só, era melhor você ter orado para eu ter se tornado polícia. Não tem jeito mais agora. Porque pelo menos eu estava armado 24 horas, eu estava, né? Se fosse polícia, eu estava mais protegido. Mas veio o Jota. Concluir, aí veio o Jota, né? Eu trabalhei com o Jota, acho que por mais de um ano. Cara que também tive alguns desentendimentos, mas que hoje... Tu também anda se desentendendo mas geral, é normal, né, pô, é normal. A gente tava conversando isso aqui. Rapaz... Vocês vão ter daqui a pouco, cara. Espero que não seja comigo. E não vai ter, na verdade. Mas vai chegar uma hora que, assim, nem todo mundo às vezes aceita ver o seu crescimento. Não é o caso do Fábio, nem tampouco do Jota, para deixar bem claro. Foram desentendimentos assim, de trabalho. Desentendimentos de trabalho, sim, né? Eu lembro que o Jota, a gente estava no auge, na verdade, e surgiu então o programa Radar. E aí eu lembro que tanto eu e ele fomos convidados a integrar um projeto
Não, era um projeto que era o radar do site. E eu fiquei fascinado, cara. Tinha um programa de rádio, tinha um site, todos os dois com audiência maravilhosa na época e tal. E aí surgiu um caso, talvez vocês lembrem também, de um cachorro delegado. Eu tava na delegacia, eu vivia na delegacia, eu dormia lá, eu comia lá. Sério mesmo? Dormia na delegacia? Sério, eu dormia na delegacia. Sério. Eu não tinha o que fazer, cara. Eu não tinha o que fazer. Pra pegar notícia, era pra pegar notícia em primeira mão? Eu vivia na delegacia, pô. Caramba. Eu vivia no pé da notícia pegava mesmo, na fonte no pé já, da né? delegacia. Na a fonte. delegacia era ali próximo de onde você mora. Hoje onde é o cadeião, né? Onde vai ser a delegacia. E eu ficava lá, né? Eu ficava lá, almoçava lá, comia plantão. lá. Plantão, tirava plantão mesmo. Quantas vezes os policiais foram pra ocorrência e eu fiquei lá, recebendo comida de preso da família para levar preso. Todo mundo sabe disso, né? Eu era o verdadeiro chumbeta da polícia. Mas era. As pessoas da rua diziam isso. Eu andava em viatura, eu ia comprar comida às vezes na viatura, dirigia. Era chumbeta mesmo. Eu não fui policial, minha mãe lourou para não fazer concurso. Então eu me tornei um chumbeta de polícia. Só que para os policiais eu não era, eu era um repórter, enfim, muita amizade com os caras. Infelizmente, boa parte deles, de alguns dos meus amigos, partiram. Como, por exemplo, um cara que me abraçou muito, que foi o Dr. Manuel Vanderlei, delegado antes do Rodrigo. Era um pai, cara. O Dr. Manuel perdeu a vida para o Covid. Era um pai mesmo, ele fazia questão. O Jefferson tinha um Nokia, um telefone Nokia. Daqueles que tinha a luzinha branca, lembra? Que era a lanterna, era um sucesso, né? Eu não sei não, eu sou mais novo. Mas pode falar, você tá ficando... Pera aí, Jefferson. Não faz eu revelar tuas histórias aqui. Já vou contar uma coisa que eu ia contar pra você na semana passada, mas aí eu vou contar hoje, né? Pra não ser surpresa. E aí, então, eu passei a viver aquilo, né? E aí, esse cachorro chegou na delegacia com um rasgão no peito, pô. Aí, caralho, eita porra. Pode falar. Tem problema. Falei duas vezes. Pode falar. Pô. Fica à vontade. Eu cheguei, esse cachorro chegou com um furo no peito, um rasgão mesmo, mostrando o coração. Aí eu digo, caramba, bicho, que situação. O cachorro foi esfaqueado aqui no centro e foi até a delegacia pedir ajuda, né? Um animal, que não tem consciência, né? Que não tem a sabedoria que o ser humano tem, e ele chegou lá. E eu, quando vi aquela situação, e ali estava o Raimundão, que era o policial, aquele policial moreno, saiu, que também foi um paizão pra mim, um cara que eu admirava demais. Infelizmente também perdeu a sua vida, era um grande amigo que eu tive. E a gente, quando viu aquilo, se mobilizamos. O Raimundão era uma pessoa muito respeitada na sociedade. Ele ligou para um comerciante, ligou para outro, conseguimos um valor, mas não era suficiente para a cirurgia. Então o que veio na minha cabeça? O site. Fiz uma matéria, pedi para o Jota colocar, de imediato foi colocado, e eu fui para a Rádio Delmiro. Tinha um programa Radar, tinha acabado. Não, tava acho que nos primeiros meses de ter começado, né? Os primeiros meses de início, né? Do começo. E cheguei lá, tenho até uma foto, vou ver se eu acho aqui daqui a pouco, com a farda do Minuto Sertão. Zildo, eu vim aqui pedir a sua ajuda, porque chegou agora na delegacia um cachorro. E aí, quando eu cheguei lá, o pessoal de Paulo Afonso já tinha uma mente mais aberta para essa questão de violência contra animais. Tinha uma ONG. Tem uma ONG lá que tem um trabalho muito bonito. Há muitos anos já. E aí o pessoal da ONG, quando tomou conhecimento através do radar, de imediato ligaram para a Rádio Sargento e custei a cirurgia. E aí eu recebi a transferência na época, conta caixa, recebi, e fui direto para o Dr. João, que é veterinário. Fizemos a cirurgia, o cachorro se recuperou e foi doado para um amigo do Fabrício, que também já fazia um papel voluntário. Então ali, infelizmente o Fabrício nem Delmiro tá, mas deixou sua herança, terreno que ele tem o seu hoje, legado, né? E aí ele naquele momento, quando eu estava saindo da rádio, eu me deparo com quem? Juliano Ribeiro. Pô, o Juliano era o William Bonner, né? De Delmiro Gouveia. Juliano Ribeiro era o cara que você não tinha acesso a ele. Era um cara muito reservado. Era um cara que muito respeitado na classe.
você foi do rádio, você sabe que o sonho de qualquer radialista, acho que até hoje, é trabalhar na rádio. Tem uma história bacana com o Juliano, que quando eu comecei no rádio, na Rádio Cultura de Paulo Afonso, tava ali no início, eu comecei em Delmiro, aí depois eu fui pra Rádio Cultura de Paulo Afonso. E o Jefferson é mais novo que eu, né? Segundo ele. Início dos anos 2000. O Juliano Ribeiro, grande amigo, viu? Ele não era radialista, ele tinha um sonho de ser radialista. Aí ele veio conversar comigo pra pedir uma vaga na Rádio Cultura. Novo, né? Pedir uma vaga na Rádio Cultura de Paulo Afonso. Quando eu vi aquele vozeirão, o Jefferson... É muito bacana. E depois a gente já se reencontra em Delmiro, ele é diretor da Rádio Delmiro. Eu lembro dele ainda. O Juliano era o diretor da Rádio Delmiro. Diretor da Rádio Delmiro. Incentivador e, na verdade, o cara que teve a ideia, junto com o Anhanguera, que era diretor da fábrica, de criar esse programa no horário do Jornal Hoje. Então os caras foram fantásticos, né? Ele, o Zildo e o Anhanguera. O Zildo tá em Paulo Afonso hoje, né? E o Juliano. Aí o Juliano, quando eu tô saindo do estúdio, aí o Juliano diz bem assim, ó, Jefferson, você que é do rádio, imagina aí. Aí, bicho, ele tá sem repórter aqui de polícia, vem trabalhar aqui com a gente. Meu irmão, quando ele falou isso, sabe qual foi a minha resposta? Você é doido? Eu não sei nem escrever direito, imagina, e fazer rádio. Disse, não, pô, não tem problema não. Venha pra cá. Ó, procura o Luciano. Faz um radialista em você. Né? Foi, ele disse isso. Procura o Luciano Marinho, e pega umas aulas com ele que ele vai dizer como fazer. O Luciano, né? O Luciano Cabra da Peste. Que até hoje tá na rádio. Até hoje, né? O Luciano é uma lenda, né? Do rádio e da Rádio Delmiro. Aí eu chego, mas novinho, maguinho, com essa peste. Aí cheguei lá, tudo bom, Luciano? Tudo bom. Eu já, nem sabia quem era, né? Ouvia muito falar dele, porque eu era fã do rádio, eu ouvia muito. Eu ouvi o Marcelo Lima, eu ouvi você, Jefferson, eu ouvi o Cláudio, eu ouvi o Gilson, eu ouvi o Diógenes, eu ouvi o Carlão. E do Carlão, eu vou até lembrar de uma coisa aqui daqui a pouco, faz me lembrar, que quando eu... Aí sim, para concluir, né? Aí eu cheguei, o Luciano disse, quando eu falei, eu sou o Ítalo, que o Juliano falou. Falou pra eu vir aqui e tal. Pra eu vir aqui. Aí ele se levanta. Eu tenho essa cena comigo hoje. Foi bem assim. Se levantou na cadeira. Sentou assim. Quem? Cita-lhe. Certeza? Eu disse, sou eu. Aí ele disse, rapaz, eu pensei que tu era um caba velho. Que bronca jogaram na minha mão, ele pensou. Não, ele falou assim, eu pensei que tu era um cara velho. Bicho, tu é novo assim. Eu tinha 18, 19 anos, se eu não me engano. Isso há 30 anos atrás? Eu fiquei constrangido, né? Porque o cara no meio de máquinas ali da comunicação, né? Aí ele disse, bicho, eu tenho uma ideia pra tu. Tu não vai para essas operações, passa a gravar e traz aqui pro programa. Aí Deus me abençoou, cara. Deus sempre foi comigo. O que eu passei lá atrás, o que eu sofri de humilhação, quantos não eu levei. A minha família foi uma família humilde, né? A gente não tinha essas condições necessárias. Meu pai vive até hoje trabalhando. Minha mãe buscava a aposentadoria. Então, assim, a gente passou por muitas dificuldades. E... Mas você é Delmiro mesmo, eu sou daqui, nasci aqui. Aí, ele disse, a gente vai fazer só o seguinte, a gente só quer os áudios de você nas operações. Nada mais. Eu já disse ao Juliano, e se você puder narrar o que está acontecendo, traz para cá. Aí eu, bicho, eu trabalho no Minuto Sertão, faço foto. Como é que eu... Disse, não tem problema, tem... Aí ele pegou um gravador. Ele foi... Você conhece muito bem a produtora da Rádio Delmiro? Sim. Não tem uns armários lá? Ele pegou eu não sabia nem usar aquilo, Gerson. Ele pegou um gravador, aqueles pequenininhos, que tem um botãozinho vermelho, bota no bolso e tira tuas fotos. Então eu, saindo da rádio, na época já era o Rodrigo, delegado, eu ligo, a gente tá indo estourar uma boca de fumo no Ponto Chique. Vai, eu disse, vou agora. Puf, corri. Tinha uma bizinha que não era nem minha, era da minha irmã, toda acabada à frente. Ela deu uma batida e acabou à frente. Aí, corri pra delegacia. Quando cheguei lá, os caras já estavam saindo, eu encontrei com eles no meio do caminho. Aí eu na moto mesmo fui. Bum! Aí quando cheguei no Ponto Chique, os caras recebem a polícia com bala. Pá. Eu fiquei tão nervoso
Porque eu não sabia se eu usava a máquina ou se eu usava o gravador. Aí eu lembro que eu me escorei assim atrás de uma viatura e disse: eita, um negócio aí. Tirei do bolso rápido, caiu as pilhas. E a bala cortando. Eu pei lá. Eu digo: caramba, bicho, e agora? E o negócio pra gravar? E foto, eu não tinha filmadora, né? Aí consegui colocar rápido e apertei o play, meu amigo. Aí saí procurando abrigo, né, tal. Aí... Tô aqui no meio do tiroteio. Pá. Aí eu tirei umas fotos. Dá um. Tirei umas fotos assim dos policiais correndo. Isso no ponto chique mesmo ali na primeira. Aí... E gravando, né? Aí, meu amigo, quando eu comecei a gravar, não teve mais tiro. Eu, porra, velho, perdi. Aí fiquei aquela tristeza da poxa. Eita, aí os caras entram em um beco, que é um beco conhecido lá como Beco da Droga. Quando entra, tinha outro grupo. Aí eu torcendo pra que tivesse tiro, né? Mas tiro aí, vai. Só faltava eu pedir ao doutor: soltou a tiro pra cima aí pra eu pegar. Aí, pei de novo. Aí já tava gravando. Só que nisso, na hora do tiro, vocês nunca passaram por isso, mas quem já passou, você não sabe de onde o tiro vem. Você só escuta o estampido. Pei, pum, pum, tem. Aí, meu amigo, quando eu olho pra trás, os policiais tudo em minha direção. Eita, eu tava no fogo, amigo. Eu digo: meu Deus do céu. Ia virar tira-alvo. Que peste eu vim fazer aqui. Aí, corri, consegui entrar numa casa lá, eu lembro mais. Assim. Aí era do mato, vinha os tiros do mato. E os policiais revidando, né? Isso. Pronto, foi a primeira matéria pro radar. Aí, já saiu com tiro, com tudo. Aí, isso era uma sexta-feira. Depois da operação, trocou a cueca. O programa já tinha acabado, não. O programa já tinha acabado. E eu, nervoso, né? Esqueci de gravar e saiu. Já ficou profissional da primeira entrevista, já ficou craque. Vou na rádio. Cheguei correndo lá, todo suado. Luciano. Aí ele: o que é? Tava gravando, sabe com quem? Com o Padre Ciso. Aí o Padre Ciso chato, né? Ele fechava a porta. Chato não, o programa dele, ele tinha que fazer, gravar aquele. É um cara muito ocupado. Eu disse: Luciano, eu consegui uma coisa aqui que você vai gostar. Aí eu disse: não, à noite eu olho. E eu ansioso, né? Pra ouvir o que ele tinha a dizer. Coração vem Aí voltei pra delegacia. E já tinha pausado. É tanto, Jefferson, quando eu puxei o negócio ainda tava gravando. Já ia mais de 1 hora. O negócio foi 10, 20 minutos. Aí voltei pra delegacia. Fui fazer as fotos, né, tal. Da apreensão, tudo. Aí nada do áudio. Do Luciano me ligar, sim, que ele disse que ia ligar. Eu fiquei com aquele negócio: pô, velho, acho que o cara não me quer não. O cara não vai querer, não vai citar não. Aí o Juliano tinha me passado o número dele, eu liguei para o Juliano. Era 75 o número dele. Ainda tem um na cabeça, viu? Se quiser. 91758989. Não é mais esse número, era o número dele. Mudou. Era porque o 8989 era a sintonia, né? Sim. Aí eu vou ligar para esse cara. Pô, aí tava na agenda. Aí eu liguei. Chamou. Nada de atender. Eu disse: rapaz, não é pra mim não isso. Eu não sei fazer rádio. Pra que eu vou estar... Acabou a operação, saí da delegacia. Quando dá 9h30 da noite, o Luciano me liga: cadê o negócio que você disse? Jefferson, eu fui lá no final da tarde, acho que eram umas 5 horas. E você sabe que o cara ansioso, você tem que passar logo, né? 9h30 da noite o cara me liga. Eu disse: não, tô indo agora. E eu tava no Neguinho do Churrasquinho. Pertinho. Tava comendo um churrasco lá e fui a pé. Cheguei lá. Aí quando ele colocou o aparelho assim, um fonezinho atrás da CPU assim, que ele abriu, aí 10 segundos, pai! Aí ele disse: eita peste. Foi. Aí e você narrando? Aí, eu não consegui narrar, Gerson. Eu nervosismo, pô, você não tem a coordenação motora pra você. Também não tinha malícia ainda nesse correndo, tempo, né? Só queria correr, né? Se salvar. E a respiração alta, né? Porque você passa uma adrenalina muito foda, pô, aquilo ali. Olha, bicho, eu vou dizer uma coisa pra você. Se tem uma profissão que eu respeito, apesar das mazelas que lá existem, é a de policial. Você só sabe o que um policial representa quando você presencia um fato como esse. Uma troca de tiro, né? Com bandido. E eu presenciei várias mesmo. E aí,
entrego o áudio a ele, quando ele ouve, cara, ele fica louco. Ele tá aí de prova, o Luciano tá aí. Um cara muito engraçado, um cara, que, já tá... Gente boa. que gosta da resenha. E ele disse, bicho, você é o cara. Você tem que ficar aqui. O cara já é Você profissional hoje. Profissional. Já dá até pra fazer uma matéria lá na guerra da Ucrânia já. Não, aí... Não, mas eu iria. Se eu não tivesse filho, eu iria. Hoje... O homem corajoso Hoje já eu tá... tenho filho, eu já não tenho muda, mais. né? Já é profissional já, Jefferson. cara. Já muda completamente. Ô, Jefferson, o cara não tinha namorada. Não tinha dinheiro. A roupa que vestia, muitas vezes, era doada. Aí você tem uma oportunidade. Com certeza. E você não vai agarrar? Pô, também não era esmolé não, viu? Eu tinha que comer. Se minha mãe ouvir isso aí, o meu pai vai me matar. Mas era, pô. Você tem... Ó, a oportunidade, ela vem pra você, você tem que agarrar. Com Você certeza. você não pode deixar passar não, velho. É. A oportunidade é chegar e agarrar, porque senão ela passa... Às vezes ela passa, o cavalo passa selado e você não senta. Você espera por outro e não vem mais. Então, assim, aí ali surgiu o Ítalo Timóteo policial, o repórter policial que o Repórter Osildo policial. implantou. Bem no comecinho, né? Ah, eu lembro, ô Jefferson, eu lembro que um dia, acho que minha primeira reportagem do radar, eu ganhei um Walkman, olha. Ok, tá vendo? Cara, o velho não sou eu. Eu ganhei um retorno. Você lembra daquele retorninho que era lado assim, uma antena, você puxava? Sim, sim. Um aparelho sim. mais ou menos desse tamanho. Você puxava a antena, Sim, você ligava preto. aqui, o volume era aqui e aqui você sintonizava, né? E ganhei um Headphone. headphone, um preto. Aí eu andava no Bis, né? Botava o headphone e o retorno, que a gente chama, né? Que na verdade é um rádio ali. Ah, pra você Intelbras, escutar a rádio, né? Intelbras, O né? pessoal chamava. É da Vamos agora Intelbras, pro aquela Ítalo marca, Timóteo é. ao vivo aí. Sim. É o nosso retorno, né? Isso. Aí eu vou pra delegacia. Isso na sexta, eu gravei. E na segunda eu já ia estrear no radar. Meu irmão, radar. Até hoje eu chego nesses bairros, nessas zonas rurais aqui da região. marcado, né? As pessoas lembram do radar. Essa semana eu conversei com o Zildo, antes do carnaval, e eu digo, Zildo, as pessoas até hoje, quando me veem, perguntam por você. E ele se emociona quando eu falo isso, né? Porque, me perdoe os outros comunicadores, mas o radar, ele revolucionou o rádio. É tanto que hoje, Jefferson, não existe mais um programa só de um apresentador, um âncora. Ele tem que ter um comentarista. E o Osildo foi pioneiro nisso. Ele trouxe o Epidauro e o Padão. Aí surge o Ítalo policial, o Ítalo repórter policial. Né? Aí eu entrei. Jefferson, tu sabe o que eu vou dizer aqui, porque eu acho que tu passou por isso. Uma coisa é você estar ouvindo alguém falar o teu nome. Outra coisa é você falar e ouvir ao mesmo tempo. Eu tomei um susto tão da fera. Quando eu... Boa tarde, aí. Aí sai no retorno aqui, Você sabe que você tá no ar. Boa tarde, Osildo. Daí eu... Não foi nem isso. Foi o susto mesmo de me ouvir. De se ouvir. A minha voz feia. Eu digo, boa tarde. O cara com vozeirão da porra daquele mesmo. Boa tarde, Osildo. Boa tarde, ator. Início eu não consegui dormir, cara, da domingo pra segunda. Eu fiquei treinando dentro de casa. Como é que vai ser? O que eu vou falar? E quem disse que eu lembrei na hora? Como é que Na eu vou hora é dizer? branco total. Programa, né? Olha, o Zil tá... E eu me espelhava muito no Tony César, que era o repórter policial de Paulo Afonso. Paulo Afonso. Ele entrava no pinga. Olha, o Zildo Alves aqui, diretamente da delegacia de polícia de Paulo Afonso, onde mais um homicídio foi registrado. Olha, o Zildo Alves, e segundo informações, era traficante. Aí eu queria pegar o pique do cara, né? Aí, Só ó, que, meu Ítalo irmão, o cara tem Timóteo, 20, 30 anos de imitações. polícia, velho. Aí o cara que tá chegando agora, você não vai acertar, meu irmão. E você vai ter a se prática, arrombar mesmo. A galera vai tirar onda. Olha, Osildo, da gente vamos trazer mais informações. Aí, meu amigo, quando eu comecei as famosas pérolas, né? Que até hoje a gente às vezes faz. Os memes, né? Os vícios de linguagem. Nós vai trazer já mais detalhes. Olha, Osildo, aí quando eu comecei a falar isso, aí quem aparece na minha vida? Júnior Padão. O cara que odeia o erro De português. de português. O cara tá novo, né? Deixa ele e tal. Aí, pronto. Aí quando eu me ouvi, aí eu tirei rápido o headphone e fui falando, aí me perdi, não sabia mais o que falar e aquela coisa. Aí eu disse, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? Então você não teve uma Não questão tive, assim, porque não o rádio consegui. ele tem
Eu não acho tive que o treinamento, não tive o piloto, né? Como Isso. vocês pedem. Eu não tive isso, Já cara. foi Eu direto, fui já foi abençoado pro por fogo isso que cruzado. eu sempre fui abençoado por Deus. Ó, se tem uma coisa que eu agradeço sempre a meu Deus. Deus. E outra coisa, Jefferson, não adianta você querer comparar um profissional que se dedicou, que estudou, que se qualificou, para quem é abençoado por Deus e para quem Deus dá o dom. Isso aí você não discute. E aí foi o primeiro dia, veio o 2, veio o 3, veio o 4, veio o 5, e você ainda estava aprendendo. E aí os caras. Agora sim, eu tive também muita sorte com os meus parceiros. Uma turma que me ajudou bastante e que é muito difícil, né? No rádio. Então, volto a repetir, fui muito abençoado por Deus e serei muito, muito grato tanto a Deus, sou muito grato a Deus e serei eternamente grato a essas 4 pessoas, que eu vou repetir o nome. O Fábio, o Jota, o Juliano e o Osildo. E aí no Osildo, se me permite, eu estendo para os demais que faziam o radar. O Epidauro, o Padão, aqueles caras que... O próprio Luciano. Aquela turma, aquela equipe que se engloba a esses outros 2. Vamos lá, Abraão. Manda, já falando de coisa boa, vamos falar de coisa ruim. Agora vamos esquentar um pouquinho esse podcast, né? Daqui pra frente é só pau. Daqui pra frente é só pra trás. O Ítalo, ele divulga muito, assim, muitas empresas, tem aquela parte mais de marketing também, né? Aquelas divulgações. Mas também sabemos que ele é o cara que aperta os bandidos, velho. Ele apeita mesmo, né? Você sabe disso. Tô mentindo? Ninguém, não. Desde o tempo do rádio, Desde né? o tempo do rádio. Ele já pegou essa fama de repórter policial. Eu não sei se só eu tenho essa curiosidade, né? Mas, assim, muita gente acho que deve ter também, né? Você já foi perseguido. Inclusive agora no episódio do Chiquinho, né? O Chiquinho, ele foi lá, o Chiquinho não queria falar, todo bravo. Fala. Você vai falar, você vai. Cara, Eu queria postar os bastidores, né? Mas... É o mais bacana, é o bastidor. Não, ó, eu vou falar. Você tem medo de morrer, não? Pergunta. Tem medo de morrer, não, bicho? Bicho, porque Rapaz. um Chiquinho desse ali pegar aí no meio da rua aí, sozinho, Rapaz, à noite. essa câmera que tá frontal, né? Essa aqui? Essa aqui, essa é a aqui, sua. né? Tá. É. Não, eu não tenho medo da morte. Sabe por quê? Porque uma hora ou outra ela vai chegar. Agora. Mas você quer acelerar o negócio? Não, acelerar não. Acelerar jamais, cara. Acelerar a morte, não. Sou doido, né? Ixi. Tenho que viver devagarzinho, muito. né? Tem um filho que tem 2 anos agora. Você sabe, uma vez eu cheguei em você. Uma foi. pessoa, um grande amigo nosso, chegou em mim, teve Aí eu um vou sonho chegar nesse ruim assunto. com Foi você. comigo. Disse, Jefferson, você que tem uma aproximação com o Ítalo, fala com ele pra amenizar, pra não ficar peitando bandido. Porque eu tive um sonho com ele ruim, Péssimo, que né? matavam ele. Aí eu fui e aí abordei o Ítalo e disse... No dia que eu morrer, velho, se for por violência, pode se prepararem, viu? Mas A revolta assim, vai ser grande, porque os meus amigos da imprensa não. perdoar não. Não vou deixar isso pra lá. Não, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de eu tenho cautela, não tenho medo de bandido, tenho cautela. Eu não desrespeito ninguém. Entendo. Eu acho que uma coisa que as pessoas têm que entender é que quem não quer virar notícia não deixa com que o fato aconteça. Nós que fazemos a imprensa, nós que damos a notícia, a gente tem que ter caráter primeiro para divulgar uma coisa. E quando a gente tem isso, quando a gente não quer mexer no pessoal, porque eu vejo muitos repórteres aí, eu vou dar exemplos nacionais. Eu não tenho coragem de fazer o que o Siqueira faz. Maconheiro dá o anel. Maconheiro. Maconheiro dá o anel. Né? Mas o Siqueira. É o Siqueira, não. O Siqueira eu não conheço. Somos nós. Eu não conheço o Siqueira pessoalmente, mas respeito o trabalho dele, mas eu não faço. E aí todo mundo ficou com medo do Chiquinho, né? O Chiquinho bandido, o Chiquinho matador. E o Ítalo foi lá, entrevistou. Tinha outro repórter lá entrevistando. Ninguém percebeu. O Fábio estava entrevistando lá ele também. Então Mas talvez os meninos eles tenham uma posição mais passiva, mas isso é o mais meu tranquila. jeito, cara. Eu não tenho E você é mais impositivo. É o que o povo quer saber, gente. Aí o povo fica, mas, assim, pô, o Ítalo não tem medo, não, eu vou dar um exemplo aqui. Porque o bandido daqui a pouco vai ser solto. Eu vou dar um exemplo aqui. Vai ser solto. E aí tá tudo Quando na rua, acontece um de bobeira. homicídio, as pessoas querem saber por que mataram, por que ele foi morto e por que como foi que ele matou. Então, se você for analisar as minhas entrevistas, eu pergunto isso que o povo quer saber. Foi você quem matou? O cara fica lá calado. Foi você que roubou? Como foi que você matou?
Aí tem alguns engraçados que tá com tua mão, Zé Ruela. Foi com o quê? Foi com o revólver. Não, mas não é isso. Não é a questão da prática. É a questão oral. Porque ele quis fazer aquilo, que houve uma motivação. Como é que ele fez, como ele planejou. Eu nunca tive essa sorte, assim, nunca me confessar. Mas você nunca peitou um bandido assim, na hora o sangue esquentar e você dizer... na hora de matar você é homem. Eu não assumo aqui você não quer falar nada. Eu não assumo dor de ninguém. Tá aí uma coisa que eu não faço. Eu aprendi isso dentro da delegacia. Eu já vi muita mulher vítima de violência doméstica levar um pau daqueles dos olhos ficar pendurado, do olho ficar pendurado. Apanhada, humilhada, com sangue descendo. E quando a polícia quando o policial ter a vontade de colocar aquele cara atrás da grade, dizer, não quero denunciá-lo, não. Então ali, e todos os policiais têm isso. Todos os policiais, não tem esse. Eles não assumem dor de ninguém. Eles estão ali para fazer e cumprir a lei. Tem uns que se excedem, é normal, que não era para ser, mas ninguém assume dor de ninguém. Eu não assumo. Foi bom você eu não assumo dor de ninguém. Uhum. Eu vou dar um exemplo. O caso recente agora da Tamires Maiara. Eu conversei com o acusado do sequestro. Sim. Por mais de uma hora. Por mais de uma hora conversei. Eu não vou revelar o que ele me disse, porque não cabe a mim, eu não tenho como prová-lo. Foi uma conversa... Foi informal, off. Não foi gravado. Mas eu vou chegar pro cara, o cara que me... Sabe o que ele me disse, Gerson? Ítalo, do início ao fim eu lhe acompanhei. Eu sei, eu já lhe vi em tal canto, eu já lhe vi com fulano. Você costuma ir a tal canto. Eu nunca vi esse cara. Para você ter noção quanto que nós somos vulneráveis. Observados. Né? E observados. Meu Deus. Então, assim, ele conversou comigo e aí contou a versão dele. Contou que algumas coisas que foram divulgadas que, segundo ele, não seria verdade. Enfim, agora cabe a ele provar o que ele me disse, né? Por isso que eu não vou dizer aqui o que ele falou. Mas, assim, eu nunca cheguei a ter um ponto assim de... você é um Zé Ruela, você é um maloqueiro, você é bandido. Você matou. Eu não digo que... Eu não vi, cara. Eu pergunto. Se o cara confessar, eu vou e digo. O Chiquinho, pronto, Chiquinho. Porra, morrendo de medo de Chiquinho. Chiquinho, bandido, acusado de homicídio. Eu vou tirar aqui pelo que eu assisti do Chiquinho. Eu assisti. E, de certa forma, o tom talvez seja a forma de falar, digamos assim. Você faz as mesmas... Agora sim, eu aumento o tom por quê? Dos outros. Eu aumento o tom por quê? Num tom... Porque se você baixar o tom... Impositivo. Se você baixar o tom... Como se você fosse policial. Não. E você falou que queria ser. Eu aumento o tom porque eu aprendi uma coisa. Se o cara baixar a cabeça, o cara vem, monta em cima e faz a festa. E aí é a minha natureza. Eu só baixo o tom dentro de casa pra minha mulher. Pronto, pra mais ninguém. Essa é a única. Quando ela fala, e pra minha mãe, né? Pra minha mãe, nem pra meu pai eu faço isso. Pra minha esposa e minha mulher. Ou minha mãe. Pronto, aí eu não levanto a voz não. E às vezes levanto pra discussão normal. Então assim, se eu baixar a cabeça numa entrevista dessa, o cara vai chegar pra mim e vai dizer, oxi, tu ia na tua conta? E ela não fica preopreocupada não, Ítalo, até fazendo esses questionamentos aqui. Morre de que a gente medo. tá fazendo, vá com calma. Assim, a gente, ela é uma guerreira, né? Assim, é um risco, né? Ela não gosta, na verdade, nem que fala o nome dela. Não precisa falar tem o nome, medo, né? Ela tem medo. Aí depois que eu me tornei pai, né? A gente tem um filho. Agora que tem a preocupação. Aí agora que ela tem medo mesmo. Mas eu converso muito com ela, ela entende às vezes. Elas, Ítalo, não é? Cuidado e tal. Faz parte do trabalho, faz parte, né? Agora, assim, eu nunca passei por uma situação de medo, assim, Assim, já... de chegar assim, o cara, eu vou lhe matar. Não. Aí, uma situação dessa... Já aconteceu perseguição? Tipo, você ter feito essas perguntas... E o cara passar a me perseguir? E o cara passar a lhe perseguir? Onde eu ver ele? Se ele for um preso, assim? Sim, se ele já foi preso. Já, aí você... várias vezes. Aí o cara ia atrás de você e ficava... Já, cara feia, né? Normal. Até perseguição mesmo, de moto, você no seu carro. Não, eu já levei 2 carreiras. Mas eu acredito que não foi pra mim, porque não houve disparo. Quando o cara quer matar, ele vai lá e faz, né? Eu acho que a primeira que eu tive uma vez foi numa zona rural aqui. Eu tava com uma pessoa que também é muito conhecida e é filha de uma pessoa influente aqui. E a gente foi até a chácara da família dela. Eu tava voltando de uma festa.
E ali o cara ia me roubar, né? E ele fez isso aqui em Delmiro, né? Eu já levei carreira em estrada também, em rodovia. E aí o cara, acho que ele vinha pra assaltar, viu de bobeira, tava numa estrada, tinha parado acho que pra urinar. Quando ele viu, aí colocou atrás. Aí eu corri. Aí eu corri e acelerei muito, né? Meu carrinho tem história pra contar. Mas aí você interpretou como uma tentativa de assalto. De assalto, não era? Porque se ele tivesse pra matar, ele tinha matado na hora que ele se encostou, né? Ele atirava. E eu até não sei se realmente ele queria assaltar, porque geralmente quando você corre de bandido, ele atira. Mas ali eu acredito que era alguma coisa mal que ele queria fazer. Direto a mim, não. Eu acho que ele queria praticar algum crime. E a segunda vez, eu tava hoje mais não faço mais isso, não, evito muito, mas eu não tinha filho. Eu estava hoje com minha esposa. A gente tava na casa numa chácara de uns amigos. Isso era madrugada, eu vinha do Campo Grande. E quando eu passei ali próximo ao Vigília, uma moto passou. Aí quando eu entrei, que eu andei um pouquinho, aí ele voltou. De moto, 2 caras, de blusa preta, capacete preto. E aí, quando ele viu, isso eram as 3 horas da manhã, tava eu, a minha companheira e uma amiga dela. Aí eu percebi que tinha algo de estranho. Aí eu falei pra menina, se abaixa que é assalto. Aí eu corri. Aí o cara botou atrás. Eu acho que ele reconheceu o carro. Ou me reconheceu porque eu vinha com o vidro aberto. Porque chegou um momento que ele encostou mesmo próximo. Você sabe que o carro, ele tem mais velocidade, mas a moto ela força mais, né? A arrancada dela é maior. E aí quando eu fechei os vidros, que eu corri, aí ele desistiu quando eu cheguei ali próximo ao depósito da galeria. Aí ele subiu numa rua e eu segui. Vim embora, deixei ela na casa dela, avisei a polícia. Mas nesse caso aí já não foi assalto, já foi alguma coisa mais particular. Mas eu acho que também seria assalto. Porque aquilo eu volto a dizer, se o cara tem raiva de mim, se o cara quiser me matar, ele vai matar. A uma hora ou outra eu vou bobear e ele vai... Nesse momento ele poderia muito bem atirar, né? Se você for analisar alguns assassinatos em movimento, como a polícia chama de veículo, os caras não poupam a vida do cara, mesmo dirigindo. Eles atiram e esperam só... Essa execução... uma execução... Mas eu nunca assim, graças a Deus eu tenho infelizmente, tentativa de assalto hoje em Delmiro virou uma coisa normal. Sabe o que acontece uma vez? Eu tava passeando uma vez com o meu cachorro, eu tenho um pitbullzinho. Aí eu tava ali próximo da Telasa, onde minha mãe mora. Isso já tem uns 3, 4 anos. Eu vi um cara assaltando uma mulher na minha frente. De moto, uma chinelagem, 2 moleques. E eu com o meu cachorro. Olha, Jeff, se eu tivesse com uma arma ali, eu tinha detonado os 2. Tinha, porque é muito revoltante, cara. Eu não gosto de violência, sabe? Eu odeio. Você nunca vai me ver em uma confusão. Nunca. A não ser que o cara passe do limite. Eu quando eu tô, às vezes, num canto assim, o cara vem tirar onda, vai falar alguma coisa, eu já... tá certo. Tchau. Vá pra lá, que eu vou pra cá. Se eu puder, eu saio, peço minha conta, vou embora. Porque eu sei que se acontecer isso, as pessoas não vão tratar o Ítalo. Vão tratar o Ítalo, o Timóteo, o repórter, bateu, o repórter apanhou. E o mal das vezes das pessoas é não separar as pessoas. Eu fui pra essa festa agora de outubro, a gente até se encontrou, né? Sim. Eu tava lá com uns amigos. Aí eu passei, aí uma pessoa olhou assim: oxi, e tu não mandava o povo ficar em casa? Tá fazendo o que aqui? Agora, eu não tenho vida não, social. Eu não posso não. Mandei muita gente, denunciei muita gente que estava descumprindo o decreto, que estava colocando a minha vida e a sua em risco. Alertava. Só que hoje eu não mando mais ninguém ficar em casa. Eu fiz uma publicação agora, domingo, ou segunda, não lembro quando foi, pedindo que a prefeita acabe com esse decreto. Não adianta, Jesus. Você já teve Covid? 2 vezes. Você já teve, Abrão? Também, já. Eu já tive. Tive agora, poucos dias. Poucos dias, né? Velho, o que é o Covid? É uma gripe, porém com outras reações. Dor de cabeça. Eu tive muita dor no corpo e muita dor nos olhos. Antes, quando o Covid chegou, quando se iniciou a pandemia, a gente não sabia como tratar. A gente sabia... Eu chorei. Chorei, porque o meu filho tinha acabado de nascer. Aí passava bem assim: vai morrer os velhos e os gordos. Eu com mais de 120 quilos. Se eu pegar, tô morto. Ofegante que sou.
Às vezes eu tô gravando um vídeo, canso. Agora tô melhorando mais que eu tô, né? Apesar desse buchinho aqui, mas eu tô tentando aí. Fazendo umas caminhadas. Umas caminhadas, jogo uma bolinha de vez em Tentando quando. ser fitness, né? Vou ali no pé na areia, você já vai ganhando uma resistência, né? E eu fiquei com medo. Chorei mesmo. Me abracei com meu filho, poucos dias de nascido. Meu Deus, deixa eu criar meu filho. Deixa eu ter esse prazer de ver meu filho ter a oportunidade que eu não tive. Que se você for pai, você vai querer sempre o bom. Pra vocês ainda não tiveram essa experiência, Logo, mas logo, vocês vão logo, ter. logo. E assim, eu fiquei triste. Mas hoje a gente tem um Covid como uma coisa natural. Que quem não pegou vai ter que pegar. Quem pegou vai pegar de novo. E a gente vai se tratar. Daqui a pouco, Jefferson. E aí eu vou falar uma coisa aqui que talvez muita gente não goste. Culpado de tudo isso se chama nós da imprensa. De todo esse caos que foi instaurado, todo esse caos perante a pandemia foi por conta da imprensa, da Rede Globo, de mais jornalistas com mais intenções. Porque morreram 1 milhão de pessoas. Você acredita que morreu 1 milhão de pessoas da pandemia ainda no Brasil? Você acredita que morreram 1 milhão de pessoas no Brasil? Olha, seja sincero. O que eu posso falar agora é que isso é papo de bolsonarista. Não, calma, eu não sou. Calma, daqui a pouco eu vou perguntar. Isso é papo de bolsonarista. Não. Contra a Rede Globo, não sei o que. Isso não. Eu vou falar. Mas daqui a pouco você responde. Eu vou falar. Dizer, porque eu vou perguntar. Você falou 2 pontos aí interessantes. Que hoje você não manda mais ninguém para casa. Não. E tal. Mas na época... Mandar pra quê? Pra morrer de fome? Daqui a pouco você responde. Daqui a pouco você... Tenha calma, rapaz. Daqui a pouco você responde. 2 perguntas aqui. Isso aí é papo de bolsonarista. Não, eu não sou. Então já respondeu uma. Mas a segunda você vai responder daqui a pouco. Agora, muita coisa que ele fala é verdade. Você falou agora há pouco que antes você falava pro pessoal, né? Gente, o Covid, cuidado com as aglomerações. Inclusive, você não vai responder agora, vai responder daqui a pouco. Teve uma das situações em que você falou no seu Instagram, que hoje é o principal Instagram de notícias da cidade, e falou justamente de uma festa que estava ocorrendo na fazenda da prefeita. Sim. Ou seja, a prefeita emitindo decreto. O maior exemplo, né, que era para ser na fazenda dela. Sim. E aí rolou uma treta aí depois, alguma coisa que você vai responder daqui a pouco. Com certeza. Se é por isso que agora você não manda mais ninguém para casa. Não. Mas uma pergunta daqui a pouco. Uma pergunta vai casar com a outra. Você só vai entender daqui a pouco, porque agora a gente vai falar do pessoal, Ítalo, que apoia o nosso projeto. Você sabe que todo projeto, o Ítalo Timóteo tem os patrocinadores para poder rodar. Senão como é que vai rodar? Patrocinem, viu, pessoal? Inclusive, os meus patrocinadores, e o povo quer uma imprensa livre e liberdade, os comerciantes nos apoiam. Com certeza. A imprensa livre só realmente quando a gente tem o comércio para nos ajudar nos nossos projetos. Senão aí fica alguns profissionais, infelizmente hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, que fica dependendo de prefeitura para sobreviver, e é isso que a gente não tem e não quer. Vamos lá, as empresas. Pizzaria do Sertão. Abraão, pode falar, a pizza é sua. Infelizmente, né, hoje não vamos comer pizza, porque tá de tarde. Ítalo, tá vendo perseguição. Tá pensou? Era pra ser à noite essa entrevista, pô. Mas a Pizzaria do Sertão, né? Fazer a segunda parte. Já estamos aqui na cidade há mais de um ano e meio, mais ou menos aí, né? Sucesso, né? Graças a Deus os clientes estão, né, gostando bastante da nossa pizza. Forno a lenha, caprichadazinha, bem defumada, tá? E aí, sempre que quiser pedir uma pizza, tem nosso delivery, né? Nosso celular, WhatsApp. Temos também um ponto físico, né? Você pode visitar aí essa pizzaria, né? Que já foi abraçada pelos dobrenses aqui na nossa cidade. E que dá 10% de cashback, né? Você compra uma pizza lá nós somos da Nível Cashback, né? Fazendo parceria com a Nível. E aí você ganha 10% de cashback, pô. Volta pro seu bolso. Aí você pode comprar pizza, pode comprar gasolina, coloca... Já sabe mais do que eu aí, como é que funciona. Hoje a gente tem uma rede já em Delmiro Gouveia, a Nível Cashback, tem uma rede de quase 30 lojas, um mix de lojas muito bacana, um mix, tem combustível, tem farmácia, tem pizza, tem restaurante, tem, enfim. E só aumentando a cada dia que passa esse mix, que é para você que baixa o aplicativo Nível Cashback em suas compras, tá? Imagina, você comprar uma pizza na Pizzaria do Sertão, que é uma das pizzas hoje mais bem avaliadas em Delmiro Gouveia, e comprar 10% do valor voltar para você.
Imagina você abastecer seu veículo hoje, carro, tá realmente um absurdo, né? A gasolina, e agora com essa crise toda aí, parece que... Vai bater os R$10. Absurdo mesmo. Então a gente tem que arrumar um jeito de economizar. O aplicativo Nível Cashback serve para isso. Se você abastece, volta uma parte do abastecimento, volta para você pelo aplicativo. Então eu garanto a você hoje, sem medo de errar, a gasolina mais barata de Elmiro Gouveia está no aplicativo Nível Cashback em parceria com o Posto Alto. Então baixe agora mesmo Nível Cashback na Play ou Apple Store. E também no apoio da Galeria Bezerra e Filhos. Queria mandar um abraço para o Sávio, que foi um dos entrevistados aqui, esteve aqui conosco. E o Sávio a gente sabe, né? É crediário, facilitado e aquele atendimento personalizado. Na Galeria Bezerra e Filhos, você vai lá e você faz o acordo direto com o dono da loja. Que bacana isso, né? Então é assim que funciona, que sempre funcionou o Grupo Sebastião Bezerra. Um abraço para o Sávio e todos os colaboradores aí da Galeria Bezerra e Filhos. Vamos embora, voltando aqui. Ítalo Timóteo, hoje, grande entrevistado. Obrigado por ter vindo, viu? Só agradecer, Continua aqui. Vamos embora. Você falava antes, né? Gente, fica em casa, o Covid e tal, não sei o quê. Agora mudou de opinião. Não, vá pra rua. Tá vou mandar o povo ir pra casa se eu vou pra rua. Inclusive, vamos combinar de tomar uma, né? Marcar aí. Tá. Vamos sim. Tá aí, tá com... Eu até estranhei, tava com papo de bolsonarista, né? Não. Anti-Globo e tal. Não, mas eu tô achando aí que teve uma chavinha que virou aí. Não, vamos... Porque antes você mandava. Certo. Você chegou lá no seu Instagram e disse: ô prefeita, como é que você faz um decreto e lá na sua fazenda tá rolando a festa? Aí depois publicou lá alguma coisa lá dizendo: olha, eu sei lá, alguma retificação e tal. Sofreu pressão do pessoal, não da prefeita, eu acho que Zé não tem, mas do pessoal lá pra dizer, o Ítalo tá falando, se aquete, rapaz. Eu tive 3 situações com a Ziana, eu acho. 3. Antes dela assumir, que eu falei da questão do salário, que até hoje não aceito, porém a sociedade aceita, quem sou eu para estar indo de encontro. Falei a outra vez sobre a questão do decreto de fechar as lojas no finais de semana e proibir o delivery, e falei sobre a festa que foi realizada de um familiar dela. Foram esses 3 pontos que eu acho que as pessoas... Mas ela não estava na festa. Aí eu não sei, Jefferson. Eu não sei. Não... Depois eu recebi informações que estava. Porém, eu não vi foto. Eu trabalho com imagens, né? Com prova, né? Não adianta eu chegar e dizer uma coisa e depois... Tenho muita cautela com isso, porque você sabe que a gente é vulnerável e pode ser processado também, né? O pessoal em Elmiro Gouveia comenta até que você teria feito um acordo, que você está ganhando dinheiro. Já ouvi falar também, Diga pra gente, quanto você está ganhando para ficar de boa? Nenhum real. Não ganho nada. Ou melhor, para ficar calado, né? Para ficar calado eu não ganho nada. Agora, a prefeitura tem sim uma parceria comigo, com outro site, para divulgar as ações do município. Mas isso não te prende, não? Porque você senão vai perder o patrocínio. Se você fizer uma crítica, você vai perder o patrocínio. Então a prefeita agora vai me suspender, vamos supor. Vai suspender próximo mês, porque eu fiz uma crítica a ela. Acabe esse decreto. Como todos os dias, se você abrir os meus stories, diariamente tem reclamação do povo. Eu fui agora na Pedra Velha mostrar um descaso que existe há 7 anos lá de buraco. Agora, mudei o tom, baixei o tom, sim, mas não foi por conta de Ziane, nem do pai dela, nem ninguém. Jamais. Eu vejo muitos profissionais que, para manter o patrocínio, se cala. Aí é a opinião e talvez até uma opção deles. Porque não existe, Jefferson, não existe um governo sem crítica. Pô, aí eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que muita gente não sabe. Eu também tinha contrato com o Heraldo. Publicidade. Também tinha. Quantas vezes eu reclamei de Heraldo? Quantas vezes? Porque as pessoas esquecem, porque antes eu não tinha esse público que eu tenho hoje. Sim. Eu vou dar outros exemplos aqui. Programas de rádios que tinham e tem propaganda do município, que falavam que o povo queria ouvir, que reclamavam do prefeito. Prefeito nenhum tem direito, político nenhum tem um direito. Vou olhar até aqui na Câmara. Você que tem contrato comigo, que publicidade, não pense que uma hora ou outra você vai ser escondido, não. De jeito nenhum. Lula Cabeleira nunca lhe chamou para conversar, para dizer que é isso, pelo amigo. Olha, vamos se ajeitar. Olha, eu tive uma conversa uma vez com o Lula
para esclarecer uma coisa que fuxico, que gente que se diz que é amigo foi levar de mim para ele. E foi intimidador essa conversa? Não, É isso aí, não, ao contrário, eu tive outra imagem dele. Existia uma coisa há um tempo, algum tempo, de que eu tinha feito alguma coisa, que eu vivia. E aí eu digo, gente, e esse cara não fala comigo? E agora há pouco, na campanha da filha dele, ele tratando comigo, e por que fulano vem dizer? E quando eu cheguei lá, inclusive uma pessoa até próximo da gente, né, tanto de mim dele, inventando conversa, sabe, querendo criar uma celeuma. Algumas pessoas em Delmiro gostam, né? Gostam desse. Aí eu digo, Lula, porque o senhor não gosta. Dúzia de fuxiqueiros. Eu vou dizer assim, Delmiro, eu cheguei pra ele assim, seu Lula, o senhor Luiz, o senhor não gosta de mim por causa disso? Eu? Rapaz, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Eu vou estar perdendo. Não, porque foi fulano que veio me dizer. Fulano lhe disse isso, ele bateu na mesa assim. Fulano disse. Inclusive... Quer botar ele aqui na minha frente? Ele disse, eu nunca conversei com ele sobre isso. Eu tenho mais o que fazer, o meu trabalho aqui, pronto. Foi aí a gente teve essa conversa, pronto, para esclarecer um fato envolvendo outra coisa e pronto. E aí, beleza. Mas para dizer que Lula me chamou lá, aqui dinheiro, não. Inclusive, o acordo não foi assim, não. Ó, não. A gente vai dar X de patrocínio para você, mas também não critique uma a coisa gestão, que eu não faço. Uma pessoa do grupo dela disse em sua secretaria que eu fiz uma crítica à sua imagem porque eu pedi 100, eu fui 200 reais. Rapaz, eu pedi 100 conto a um secretário. Eu quero que... Olha, tá? Inclusive... Eu quero ser lascado se eu pedir um negócio desse. Inclusive rolaram boatos, né, também, que na última eleição aí você era piloto de fuga aí, atrás das compras de voto também, né? Foi verdade isso aí? Ou... Piloto de fuga? Você tava dirigindo os carros, como é? Como assim? Isso foi verdade ou é boato também? Como assim? Não entendi. Que você era piloto de fuga, você tava atrás da galera aí da oposição que tava comprando voto, tava de bitoca. Fiscal. Você fiscalizava o pessoal da oposição. Pelo amor de Deus, que oposição? Eu declarei meu voto a alguém, você me viu em palanque de alguém? Você me viu? Você me viu, Abraão? Não. Eu queria até dizer em quem eu votei, que é a pessoa que sabe que eu votei. Porém, eu não vou dizer porque é uma coisa que pode até me prejudicar futuramente, sabe? Questão de trabalho. Eu acreditei num projeto, entendeu? E cobro, inclusive, que dê certo. Entendeu? E cobrava para que desse certo. O Padre Heraldo... o Padre Heraldo e o Ferreira tivemos um problema sério. O padre queria me bater dentro da rádio. O Padre Heraldo. O padre queria lhe bater. Me chamou de moleque. Isso é um menino. Sério, Ítalo? Sim. Ele parece ser uma pessoa tão tranquila. O quê? Mexe com aquilo, deixa ele brabo. Meu Deus. O padre chegou na rádio. Minha mente agora, de novo. Olha, o Juliano era o melhor amigo do padre. É tanto que o Juliano, se não sai da rádio, e se não tivesse acontecido o que aconteceu, o Juliano poderia ser o vice dele na eleição de 2016. Você sabe disso? O Juliano era não. Ele tinha uma amizade com o Juliano que eu cheguei a ouvir isso. Juliano, se eu não for o candidato, você é o meu candidato. O padre dizia, na verdade, isso para todo mundo. O Padre Heraldo dizia isso para todo mundo. Todo mundo que ele gostava, ele dizia. Mas o padre tinha uma inimizade comigo pesada. Horrível. A gente teve um problema por conta de um danoninho e de uma tapioca. Essa que marcou. Viralizou, né? Viralizou. Os caras pegavam, faziam uma imagem. Se naquele tempo existisse a figurinha do WhatsApp, tava eu com o Danone e o padre segurando a tapioca. Acho que seria fantástico. Viralizou uma foto, eu com o Danone entrevistando o padre e dando tapioca na boca dele. Fizeram a edição naquela época, 2016. 2015. Virou meme, não foi? Virou um meme. Então, quando o padre foi para a campanha, os verdinhos, em 2016, eu lembro como hoje, a sorte do padre foi que veio uma equipe de fora, a equipe que o padrinho dele trouxe, né? E aí, tá aí o Samir. Samir é prova. Samir ligou para mim e disse, olha, vai ter uma coletiva com a imprensa e eu quero que você vá. Aí eu disse, como? Não, o padre quer que você vá. Eu disse, como é a história? O padre? Não, ele disse que queria você lá. Antes disso, eu tenho uma amizade, e é público e notório, com a família Xavier. Dona Cleide é uma mãe para mim. Geraldo é um pai para mim.
Maíra é uma irmã que eu tenho, que as pessoas inclusive confundem eu como irmão dela, pela aparência. Então eu frequento muito a casa do Geraldo. E nem por isso, quando o Geraldo erra, eu deixo de falar. O que ele fez lá atrás, na campanha aqui, nesse comício aqui na Coab, foi horrível. Eu disse a ele isso: Geraldo, você pode perder a sua eleição pelo que você disse. Entendeu? Eu sou uma pessoa que frequenta a casa e sei o que passa lá dentro. Então, assim, uma vez eu cheguei lá com a própria Maíra. Maíra disse: vem aqui em casa, eu vou comprar. A gente comia que só a fera. Eu vou comprar um centro de salgadinho pra gente comer. Eu e Maíra comemos um centro de salgadinho. Cheguei lá, quando eu olho, veio um cabeça branca lá, da janelinha assim. Era o Padre Heraldo. Quando eu vi que ele tava, eu corri e voltei. A gente não conseguia ficar no mesmo local. Eu fui pra uma festa de São João, na chácara de um familiar. Então você dela. tem uma treta com o Padre Heraldo. Antes a gente tinha, em 2015. Tinha ou tem ainda? Não. Me dou muito bem com ele. Como me dou muito bem com a Ziane. Como eu dei muito conselho pra ele. Né? Poucas pessoas sabem, mas eu converso praticamente uma vez ou 2 vezes por mês com a prefeita. Dou conselho a ela: ó, a senhora não tá por aqui não tá certo. As pessoas reclamam disso. Porque a imprensa, Jefferson, ela tem que ser isso. Somos nós que ouvimos a sociedade, os problemas, as reclamações, né? As reclamações. Eu torço muito para que Ziane dê muito certo, cara, porque a gente não aguenta mais sofrer. A gente, Delmiro, você tem um empreendimento, o Tijão tem o dele, você tem o seu, eu tenho meus patrocinadores. Se a prefeitura vai bem, todos vão bem. Se a prefeitura paga em dias, se há um governo para todos, se há um compromisso com a cidade, todo mundo sai ganhando, cara. Então, assim, e ali eu tinha esse problema com o Heraldo. Resolvemos na campanha. Quando teve essa coletiva, eu fui lá, ele, quando acabou, eu fiz uma pergunta que ele achou muito interessante, por sinal, agora eu não lembro qual foi. E quando ela acabou, ele não abraçou ninguém, ele veio direto para mim abraçar, pedir desculpa. A gente se abraçou, eu dei um abraço nele. O Gabriel Vajão, que é um amigo de bola, a gente joga bola junto hoje, mas não. Muita gente boa, o Gabriel era eu era o vice dele, o candidato a vice. O Gabriel: rapaz, a cabeça é inimizade, vamos aqui se abraçar. Acabou tudo. Porque o Heraldo é assim, ele é um cara que eu lamento pelo que ele deixou, a imagem que ele deixou. Sim. E talvez, Jefferson, aí onde mora o que a gente tava falando aqui em off, as falsas amizades. O Heraldo tinha tudo para dar certo, porque ele foi eleito com o poder do povo. Cara, você ser erguido, como o padre foi, em 2012, saindo da cadeia. Aí você praticamente ganhou a eleição ali. Eu acho até que o padre ganhou a eleição em 2012. Em 2016... Não, ele ganhou na questão popular, né? Agora, a questão do voto na urna ele não ganhou. Sim. Mas em 2016... Aí ele vem, a gente já tinha uma resposta. 2012, Abraão, eu vi aquela delegacia lotar, as pessoas saíram carregando o Heraldo nos braços. E eu acho que não tem dor maior do mundo do que você decepcionar aquelas pessoas que tanto acreditam em você. E o padre decepcionou. Tá aí o resultado da eleição, que por sinal foi muito, muito surpreendente. Eu não imaginaria que o padre tivesse 9 mil votos. Jamais. Achava que ia ter mais ou E acho até que se a eleição se estende mais uns 15 dias, ele poderia fazer um calo de sangue muito grande e talvez ser até reeleito. Porque ele tem um poder que a gente não tem: a oratória. Oratória, né? A oratória e aquela questão de você penetrar com as palavras na mente. Eu tenho um amigo que às vezes ele fala assim: olha, você é o meu amigo. Se você não fizer, ninguém faz. O cara é da área de saúde, o cara estudou sobre a nossa mente. Então, assim, é uma forma que às vezes eles usam, o padre, o pastor, de penetrar na mente das pessoas, sabe? E essa questão da Ziane, o Ítalo parou. Sabe por que eu parei? Porque eu tava ficando com... Então você parou? Não, eu parei com a forma de dar a cara para bater. Sim. Eu parei. Sabe por quê, Uma Gerson? postura mais moderada. Eu baixei o tom, vamos dizer assim. Eu passei a não ser mais a andorinha que queria fazer verão. Mas aí eu vou lhe dizer por que eu diminui o tom lá atrás. Sim. Eu falei de salário. Chega lá na prefeitura, na Câmara, no dia da posse, eu ouvi um cara da própria imprensa dizer assim: não, eu não sou contra não isso. Eu acho certo um prefeito ganhar 30 mil conto. Cala a boca, caralho. Oxi, como é que tu diz um negócio desse? Tu tá doido, é?
Aí tinha gente que dizia, ixi, e tá certa mesmo, tem responsabilidade, tem que ganhar isso mesmo. Gente que inclusive é formador de opinião. E o que mais me revoltou foi que eu fiquei sozinho, poxa. Ninguém, a minha classe se calou. A imprensa tá comprada, Ítalo Timóteo? Não tô dizendo isso não, Jefferson. Eu tô dizendo que naquele momento... Aí eu comecei, aí eu falava, pô... Aí um monte de gente... Parabéns, Ítalo, não sei o que. Aí botava uns comentários lá. Quando a prefeita foi assumir, dia 1º de janeiro, na Câmara de Vereadores, teve uma manifestação lá. O CDL fez uma manifestação. Aí vocês deveriam perguntar, ou se questionar, por que quando a prefeita chegou, os cartazes foram baixados? Por que quando eu cheguei as pessoas estavam segurando os cartazes, não permaneceram quando a prefeita chegou? Tem coisas, Abraão e Jefferson, que você tá gastando saliva, sabe? Aí eu reclamava, aí pronto, aí parei de falar do salário. Eu pesquisei, procurei saber quem foi a autoria do projeto, a Câmara não me repassou. Eu procurei saber da prefeita se ela iria aprovar nos 90 dias, ela não respondeu. É tanto que o projeto promulgou automaticamente quando a prefeita não quis assinar, que ela não quis assumir essa bomba, né? Porque gerou uma revolta muito grande. Tá aí, você olha no portal de transparência, foi aprovado o projeto. Aí a prefeita vai e fecha os eventos através do Renan, do decreto do Renan. Não vai poder mais festa. O Renan faz o decreto, tava na festa do Carlinhos Maia, sem máscara. O povo tá cansado, Jefferson. Inclusive, Ítalo, tem um fã aqui que perguntou sobre vacina, né? Se você é de acordo com a vacinação, com as 2 doses, como é? Qual é a sua opinião a respeito disso? Cadê? Eu trouxe minha carteira, eu tomei as 2 doses. Até porque AstraZeneca. a gente tá passando... Não tomei a terceira porque eu tive Covid, agora eu tenho que esperar, Tem né? que esperar um dia. Até porque nós empresários estamos passando uma época meio complicada para quem tem agora, salão, eu né? sou contra, Tá contra a esse passaporte sanitário. Não existe. Não existe. Eu estive com Covid em um estabelecimento no domingo, no dia que eu testei positivo. Eu fui... Pode dizer? Mas pode falar. Pode dizer? Pode. Só que eu não sabia, tá? Eu não sabia. Era isso que eu ia perguntar. Eu não sabia. Mas eu tava com Covid. Sim. Eu não tinha sentido os sintomas Mas ainda. suspeitava. Não suspeitava, Jefferson. Não suspeitava. Eu vim desconfiar quando eu tive febre. Sim. Eu fiquei com o corpo um calafrio e o meu filho de 2 anos teve febre logo em seguida. Mas aí já foi depois que você frequentou os estabelecimentos. No mesmo dia. Sabe o que tem que ser feito? É o município, o governo federal baixar o imposto para que esses estabelecimentos comprem o teste rápido e você chegar lá. Não, você vai entrar na pizzaria do Sertão. Pronto, você vai passar pelo exame de swab. Se der negativo, você entra. Se der positivo, você vai ser aconselhado, encaminhado para a Secretaria de Saúde. Do que adianta eu ter o passaporte da vacina se eu tomei as 2 vacinas e eu peguei Covid depois? Eu não peguei antes. E olhe que eu não parei na academia. E também não estou dizendo que a vacina não surte efeito. Surte sim. Mas não é 100%. A vacina salva vidas. E eu digo a você, nego velho, Deus sabe o que faz. Que se eu tivesse pegado lá atrás, o que eu senti há um mês atrás, talvez eu tivesse ido para um hospital, talvez eu tivesse nem voltado. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Aí eu vou dizer novamente. É que o caos foi instaurado pela imprensa. Boa parte, na verdade. Sim, Jefferson. Eu sei que você não vai concordar comigo. E aqui a gente está numa mesa de discussão de opinião. Sim. Você acha então que a imprensa ela tem um poder de manipulação sobre as pessoas? Manipula. Pronto, sabe o que acontece muito hoje? Em digitais influência. Sim. Essas meninas, nada contra. Respeito muito, inclusive quero parabenizar a iniciativa de vocês convidarem a Emily e a Ellen, que são 2 meninas prodígias. A questão da manipulação. TikTokers hoje é um sucesso, né? Botou uma dancinha, já aí era. Aí você bota essa música agora do Zé Felipe. Ela só quer sentadão, Aí eu tô cantando. Vamos dançar no final aqui, hein? Rebolada, vai ser deixar marcado aqui. Pá nessa danada. Aí o cabo vai, pô. Aí daqui a pouco vira uma febre. Tem uma criança lá dentro de casa que faz isso. Isso não manipula, não é uma manipulação, não? Será que esses patrocínios que são dados à imprensa,
para divulgação, porque aí a prefeitura tem que fazer isso mesmo. A prefeitura tem que divulgar o que faz. Sim. A gente está fazendo isso, tem que divulgar, senão o povo tem que saber. A gente não vai cobrar não, vai achar bonito. Mas será que isso, vai fazer de graça? Não vai. Não faz. Né? É um patrocínio. Trabalha de graça. Agora, a imprensa tem que ter isso como qualquer outro patrocínio. Sim. As propagandas do Bolsonaro não estão na Globo? Sim. Estão, é só assistir. A Globo bate. Então, e do mesmo jeito. Pois é. Entendeu? Agora a imprensa tem que levar. Você acha que a imprensa, para não perder esse patrocíniozinho, né, que é um patrocínio, às vezes, muitas vezes, um valor legal, um valor bacana, que resolve muitas coisas ali, você não acha que a galera justamente não fez coro com medo de perder o patrocínio? Pronto, aí você acha que eu acho que talvez há um medo de alguns. Não, rapaz, não vou fazer isso não, que eu posso perder meu patrocínio, eu posso perder minha propaganda. E aí, justamente por o comércio às vezes não apoiar, o cara fica meio que amarrado. Mas que a imprensa está comprada é uma palavra muito forte. Eu ouço isso muito de alguns. Não dá no mesmo? Não acredito, Jefferson. Não acredito nisso. Eu acredito que existe um preconceito muito grande com a nossa classe. Muita gente às vezes tem a capacidade de querer nos prejudicar. Muitos empresários às vezes criam uma inimizade. Tem muita gente que se emprenha pelos ouvidos. Eu já cheguei em estabelecimento de pessoas dizer: tu saiu nesse instante daqui, quem saiu nesse instante daqui falando mal de tu foi fulano. Você tem treta com alguém da imprensa? Nenhuma. Com ninguém. Ô Ítalo, mas nessa questão aí de treta, já ouvi falar, né? Que na cidade a gente já sabe que tem uns pessoal, uma galera que faz um trabalho parecido com o seu aqui, né? E inclusive já me falaram que teve uma treta entre vocês aí depois disso que surgiu esse novo projeto aí, que é o pessoal do Sertão lá, né? Sertão 4. O Wellington é meu amigo. Não teve nenhuma treta não entre vocês? O Wellington é meu amigo. O Wellington é meu amigo. Com você e com o Wellington? Tem? Não, o Wellington é meu amigo. Mas tá rolando esse comentário aí? Já ouvi falar, já. Eu tive um problema anteriormente e acho que já foi esclarecido. O Wellington que hoje apresenta a Vez do Povo no rádio, não, com o Pablo Vitor. Ao contrário, pronto. Lá da Rádio Muitas Almeida. pessoas chegaram pra mim e disseram: estão dizendo aí que o Sertão 42 vai acabar com o seu Instagram. Aí eu fiquei preocupado. Digo: gente, o que é isso que tá acabando? Tá certo. Aí, só que eu fiquei com medo. Você fica com medo, sim. Só que eu tinha um problema, e hoje eu não tenho mais, não o considero, com o Pablo Vitor, anteriormente. Então você não tem treta, mas já teve uma treta com o Pablo Vitor. A gente tinha uma conversa a ser esclarecida. E não tivemos. E aí, com o passar do tempo, se ele sente raiva de mim ou sentia, eu não posso dizer o mesmo, né? Ficou no você é prova, eu vou lhe colocar mais uma vez na parede, que recentemente em uma festa ele gritou lá, pedindo para quê? Não ouvi, juro por Deus. Não, gritou, mas você viu que ele gesticulou. Pode ter ouvido por conta do barulho do som. Mas ele pediu para vir me abraçar, pra gente. Eu disse: quando você estiver bom, eu não estava bêbado. Quando você... Também não sei se ele estava bêbado. Quando você estiver bom, a gente conversa. E aí, recentemente... Conversaram? Não, a gente nunca teve essa conversa, mas eu não tenho mais essa questão de inimizade com ele. Então, por sua parte, hoje está de boa, está resolvido. E acredito que é da dele também. Até mas não tiveram essa conversa. Eu sempre... Onde eu encontro então ele... Tá no ar, isso Não dá pra... E nem vou conversar. Porque quando você conversa... Então olhe para a câmera e diga: olha, Pablo Vitor está resolvendo nossa treta, não tem mais. Ele sabe disso, não precisa dizer aqui. Então, eu não vou, sabe por quê, Jefferson? Eu acho o Pablo Vitor menino de ouro. Se derreter, dá o anel. Rapaz, ele vai ficar com raiva de você. Viu? Meu amigo, eu tô falando aqui. Eu tô falando, Wellington Santos e Pablo Vitor. O Wellington é sua escola, da sua escola, pô. O Wellington saiu lá da Pablo é da sua escola, né? Mas o Vitor é aquele cara sossegado. Aí essa questão do Sertão 42, eu ouvi muito isso. Rapaz, os caras estão fazendo igual a você. E não pode fazer, não é? E não pode, não é? Proibido. Se aparecer outro... O Wellington... Se o Ítalo Timóteo quiser imitar a gente, fazer outro... Pronto. Eu vou dizer uma coisa pra você aqui. Vou dizer uma coisa aqui. Você sabe quem me espelhou a fazer vídeo? Não. No Instagram? Não. O cara tá na minha frente. Oi? Você. Eu? Sim. Você lembra que você tinha isso aqui, ó? Sim, a TV Com. Você lembra de uma camisa azul parecida como essa que você aprendia?
Você tá parecendo o Jefferson, cara. Meu Deus. O Jefferson... Agora eu fui. o Jefferson... Fui nas nuvens, viu, Tijão? O Jefferson que até foi um cara que eu agora, assistia antigamente na TV Com. Em 1900, vovó E que na Virgem. TV Mais, na 2012. época do Mais Notícia, e que na época do Mais Notícia, quando eu aparecia com o microfone lá, não sabia nem falar direito. Que Eu me legal, espelhava cara. em você, Entendi. cara. Que massa, Eu me cara. espelhava em você. E digo isso de bacana. coração aberto, sabe? Porque aqui você faz, meu irmão, e deixa um legado. Às vezes você Fiquei talvez... todo envergonhado não, agora. não fique Tijão. com Eu sou vergonha, tímido. não. Ó, isso aqui, você fazia isso aqui, ó. É, isso aí. Você fazia isso, você aparecia... Parecido com esse cara aí? Aqui, Parecido com esse cara? é, tu tem os Igual, vídeos? né? Parecido, ó. Parecido comigo. Não, esse cara aí é menos feio que você, pô. Aí eu vi aquilo, pô. E outra coisa, se nego achar que fulano de tal, que o Ítalo tem problema com os meninos do Sertão 42, não tenho. Manda- Ao contrário, fico feliz. Se eles me copiaram, que eu não acredito nisso. Só tem um negócio aí com Não. o Pablo do passado, né? É, mas isso aí já foi. Já foi. E aí, se nego achar que os meninos me copiam e disser que eu tenho raiva deles, é mentira. Ao contrário, Fofoca. se eles fizerem isso pensando e copiando o meu trabalho, ter você como eu fico referência, feliz, sabe por quê? lisonjeado, né? Porque eu dei certo. Resultado. Isso é resultado de um trabalho que Ah, eu você deu coloquei certo na- e você sabe que deu certo, né? não, eu não acredito. Eu não quero levar isso. Sabe por quê, Jefferson? Porque a gente se acomoda. Aí daqui a pouco você não vai ver Ítalo mais na madrugada. Você não vai ver mais o Ítalo com os olhos vermelhos de madrugada. Nos tiroteio. Trazendo. Nos Tiroteio tiroteio eu não vou mais. Mas não é varzinha. Eu Olho não- vermelho eu não é não vou. erva. Eu não vou mais pro tiroteio porque Não aguenta mais correr. não aguento mais correr. Bota pra correr pra tu ver. Eu não vou mais porque eu fiz uma promessa quando meu filho nasceu. E aí eu não vou dizer qual foi. Mas aí, por isso se encaixa nisso. Pode ser que aconteça, mas se eu souber que vai... Por exemplo, eu ia muito para as operações policiais antigamente. Eu sei quando vai acontecer uma operação, às vezes, não é sempre. Mas aí ainda tem uma chance, né? Vai que o Brasil entra na guerra aí. Você tem a reservista? É. Bota pisar pra lá, Então, meu amigo. Todo mundo mas aí junto. eu não faço. E se eles fazem isso, e pra gente finalizar esse assunto, é normal, cara. Mas eu copiei você alguém lá tem É uma medo, inspiração, porque Você né? subiu fazendo isso. Você acha que não pode haver uma perca de audiência pela falta desse conteúdo? Sim, Um conteúdo mais moderado hoje? Todo mundo. Porque todo mundo que eu estou se inspira em entrevistando alguém, de imprensa aqui está dizendo que entrou 2021, 2022 mais moderado. Aí diz, não, mas é por causa daquilo, por causa daquilo. Não. Mas na rua o povo está comentando que é dinheiro correndo solto. aí. Não, poxa, não. Pode ser, mas comigo não. Aí eu não sei da vida de ninguém. Eu não tenho acesso à conta bancária de ninguém e nem tampouco vivo 24 horas com essas pessoas. Todo mundo Agora moderado, sim, né? eu particularmente, eu não faço coisa pessoal que às vezes o Aí- Adriano Maciel faz. Você acha que ele quer ser candidato com aquilo? Sim, O que é que você acha? e se for, tem forte chance de ganhar. Por quê? Ou também de se decepcionar. Eu também acho muito legítimo, cara. Sim, ele é muito candidato, legítimo, a não rede tenha social dúvida. é Agora eu não dele. sei se para majoritária ou para proporcional. E diga você, conheço o Adriano Maciel, converso com ele, me preocupo Muito com gente ele, boa. ligo para ele, uma vez ou outra frequento a casa dele porque ele tem um acervo de livros grande mesmo, e eu tô até com um livro Se dele preocupa como? pelo que ele faz. Mas como? Em que sentido? Dele Ele, também esses dias, ameaça, Sim, perseguição? eu tenho medo de alguém fazer o mal contra ele. Sim, eu tenho medo. Ele sabe disso. A gente conversa. Mas você justamente deixa é eu o lhe dizer cara uma mais coisa. visado pelos bandidos da Que cidade. conversa, eu sou. Tá preocupado com o Adriano Jefferson, Maciel? Deixa eu te falar uma coisa que poucas pessoas sabem. Hoje, mais não, que não existe. Mas antes, eu tinha mais medo dos que dizem ser amigo do que de bandido. Sabe por quê? Quando existia aquela cadeia ali no centro, próximo ao Sim, sim. ginásio, todo mês eu fazia uma comprinha, sabe de quê? De maços de cigarro. E dava pra preso lá dentro. Teve nego que chegou lá dentro da cadeia. Então você falava na rádio, mas Sim. na baixa Nos ia levar bastidores cigarro. eu me dava bem com os caras. Ah, entendi. Eu Estratégia, conheço- eu- viu? Não, Estrategista. Não é, Esse cara é diferenciado. Mas às vezes o preso, ele só é um preso ali, às vezes por uma falta de oportunidade, por um conselho que ele não tem, por uma família que ele cresceu revoltado, entendeu? E eu conheci e eu fiz muita matéria de amigos meus que brincavam comigo no campo ali, do campo do cemitério. Eu me criei aqui no Palmeirão, eu brincava ali na graminha do seu Rafael. Eu vi amigos meus serem mortos, eu vi amigos meus serem presos, eu vi amigos meus se perderem para drogas. Eu vejo amigos meus hoje num caminho que não tem mais volta, que é as drogas.
Então, assim, quem sou eu, Jefferson, pra condenar esses caras? Então, assim, esse tipo de coisa, eu me preocupo muito com os falsos amigos, cara. Os falsos amigos, os caras que te incentivam, às vezes, a fazer uma coisa que não é certa e que na hora que você precisa viram as costas. A questão do Adriano Maciel, eu me preocupo porque ele é um cara que ele é só. Ele não tem um irmão por perto, ele não tem um pai por perto. Verdade, nunca ele tinha não tem visto uma esse mãe, ponto de vista. né? Ele não tem uma mãe, a mãe dele perdeu para o câncer. Um cara que sofreu, que a gente ajudou, que eu conheço. O Adriano, ele é um cara que tem um coração tremendo, cara. Quantas vezes eu vi o Adriano Maciel, agora também é muito chato e abusado, e com razão. O Adriano é chato pra caralho. Dentro da Rádio Delmiro ninguém gostava dele. Bota pra arrombar, né? Bota pra arrombar mesmo. E tá certo. Não tá errado, não. Errado sou eu, que às vezes quero apaziguar problema dos outros. E quando eu tenho problema, ninguém chega pra ajudar. Pergunta pro Adriano Bahia e pro Adriano Maciel quem foi que tentou resolver o problema que eles tiveram. O dos Adrianos. Dos Adrianos. Que permanece até hoje. Eu liguei para o Adriano Maciel, você tá errado. Eu liguei para o Adriano Bahia, você tá errado. Vocês estão confundindo as coisas por uma coisa que não existe. Você chegar, se expor ao lado pessoal, um dizer que o outro fez isso e o outro dizer que foi ele que começou. Nós temos um desafio pro Ítalo agora, hein? Nós temos um desafio para você. Eu do mesmo tempo que eu já errei, que eu já tive problema com o Jota, que eu já tive problema com o Fábio, rapaz, que eu já tive problema com você. Não, e eu não nego nada pra ninguém. Tô brincando. Agora pergunta hoje se eu perco meu tempo. Esses dias um amigo meu chegou pra mim e disse assim: rapaz, fulano de tal veio descer o pau de tu pra mim. Esse errado foi você que escutou, que você é meu amigo. Pra que você escutou? E disse a seu Wellington esses dias, com essas historinhas que estavam na rua. Sim. Dele falar de mim. Teve gente que veio dizer que ele estava atrás de pessoas que trabalhavam para mim. Ele e o Pablo. E eu mandei uma mensagem para ele. Eu disse: Wellington, eu sou teu amigo. E você sabe porque a gente tem uma amizade. Se você estiver fazendo falsidade comigo e eu souber a verdade, eu vou me decepcionar com você. Porque eu não acredito que fulano vem me dizer que você fez isso, isso, isso. E se um dia você fizer, você se lembre que você está sendo falso, não comigo, mas com você. E é isso que às vezes muita gente cria uma celeuma por se empregar pelos ouvidos. Uhum. Por se empregar pelos ouvidos. Se eu sou teu amigo, Jefferson... Mas qual foi a resposta dele? Não, a gente é amigo, a gente não tenha isso. Acabe com isso. Foi só uma... Acabe com isso. O Chiquinho que surgiu. A gente é um amigo. E ele sabe, a gente tem amizade, a gente conversa com ele. Ô, Jefferson, eu já pedi matéria exclusiva dele, como ele já pediu minha. Foto, vídeo. Imprensa é isso, cara. O público dele é o meu. Agora, eu sou muito egoísta, não vou mentir. Eu tenho um ego muito alto. Muito alto. Eu sou um cara de tipo de pessoas que poucas pessoas sabem a capacidade de maldade que eu tenho. Porém, eu não uso. Um cara que ele quiser botar pra cima de mim, pra querer me prejudicar, e eu saber que ele tá fazendo aquilo, ele vai se ferrar. Mas você sabe também fazer. Eu também sei. Tem as defesas, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que reage, eu não ataco. Entendi. Entendeu? Mas já estamos com quanto tempo, hein? 2 horas já, eu acho, ali. 2 horas? Poxa, bicho. A gente já recebeu mais um comentário aqui já, viu? Mais? Que o cara falou aqui pra gente, ó. Kiko, ha. Vamos botar um gelo novo. Cálice. Eu tenho esse apelido, né? Algumas pessoas... Quem é, meu Deus, que até hoje me chama de Kiko, meu Deus? O Quinho, que era vereador, e o pai dele. O Quinho, esses dias eu cheguei lá na churrascaria dele, eu faço pra... Kiko! Aí o povo... Aqui, rapaz, o povo tá aqui. Mas eu não ligo mais, pô. Agora, no início, eu tinha uma raiva. Esse fiz até uma figurinha. Fica pensando vestir de Kiko pra não, deixa eu ver se eu acho aqui, viu? Já pensou o Kiko no meio do tiroteio? Se eu fizer, aí dá certo. É uma figurinha, rapaz. Deixa eu ver aqui, se eu acho ela, viu? Sacanagem. Pensou o Ítalo com roupa de Kiko no meio de um tiroteio? Aqui, ó. A bala ia vadear. Ó. A figurinha Cadê? aqui. Um cara vestido de Kiko e eu dando gentalha nele, ó. Dá pra mostrar aqui? Eu acho que eu tenho esse vídeo, deixa eu ver. Mas já tá em vários grupos aí. Virou uma figurinha, foi? Uma figurinha? Eu não tenho as bochechinhas, né? Aqui antigamente eu era magro e tinha as bochechonas. Eu era magro e tinha as bochechonas. Aí ficou esse apelido Cara, de essa infância. figurinha pra mim. Aí algumas pessoas me chamam de tesouro. Agora também, ó. Tô falando isso aqui agora, quem não conhece, não venha tirar ousadia. Primeiro que eu não vou dar ousadia. Né?
Teve um cara uma vez que eu tava lá no Sorvetinho, isso faz anos. Aí o cara, no meio de um monte de mulher, querendo se aparecer. Kiko, tesouro. Aí eu digo, ai, que engraçadinho. Eu cheguei lá na frente de todo mundo, dei 2 mãozadas no pé da orelha. Ai, tá vendo? Ele conheceu a bola quadrada, viu? Dei uma mãozada no pé do ouvido que ele viu o tamanho do tesouro. Pô, porque assim, às vezes as pessoas confundem, querem tirar onda. A gente não perguntou uma coisa a você, se já mandaram algum tipo de safadeza assim pra você publicar, pra divulgar. É porque hoje assim o Ítalo, pô, é um cara muito conhecido na cidade, muito referência, né? Aí, de repente, as meninas... Tipo de eu não tô dizendo que você retribui. A gente tá perguntando se alguma fã... Você falou não. Né, alguma fã já mandou até porque... o famoso nudes. Partes íntimas. Fotos de partes íntimas. Sabe que rola muito na internet eu isso acho, aí, né? Eu acho isso uma coisa muito fútil. Mas não, mas às vezes ela manda sem você pedir mesmo. Sim, Você nunca recebeu assim, Nunca posta recebeu aí, do divulga nada, aí. abriu o direct lá e não tá lá o bichão na sua cara. Na verdade, eu acho que existiu isso de outras pessoas. Isso aí sim. Divulgue isso, faça aí. Não faço. Eu descobri a falsidade que existe em Delmiro na pandemia. Porque eu via muita gente que é amigo de fulano denunciar ele porque estava fazendo festa na sua chácara, no seu sítio, na sua casa. E quando eu ia observar os stories do cara, tava a pessoa que fez a denúncia lá. Então o cara tava dentro da casa do cara, mas só pra ver o mal. Então tipo você assim, acha que se a menina mandasse um nudes pra você, uma fã enlouquecida. Ave Maria. Amo o Ítalo Timóteo. Aí manda no direct uma foto lá, bem. Graças a Deus. Bem X-vídeos, bem Até X-vídeos. porque, meu amigo, olha a beleza que eu tenho, né? Porque a mulher perdeu tempo. Mano, eu tive assim, tanta sorte de arrumar. Nem assim, querendo prejudicar outras pessoas, alguém já mandou. Sempre acontece isso, né? Sim. E eu acho até que é uma bobagem isso, sabe? Popularmente falando, né? Recentemente aconteceu um fato como esse. Aqui na nossa cidade já aconteceram outros também. E as pessoas expuseram isso, aquela zoada toda. Polêmica, né? Aí daqui a pouco, 2, 3 meses acaba. Aí surge outro. Sabe o que eu tenho a dizer a essas pessoas que tiveram as suas imagens vazadas? A culpa foi totalmente sua. A partir do momento que você permite que um fato como esse aconteça, você está colocando a sua vida em risco. Mas eu mandei para o meu namorado. Eu mandei para um amigo do meu de confiança. Meu amigo, ninguém tem a sua confiança. A sua confiança é própria. Uma hora ou outra vai acontecer de você perder um telefone, de você mandar fazer a manutenção. A última pergunta, hein? E tem que ser polêmica. Eu perguntei a J. Silva o seguinte, ele esteve aqui recentemente e a pergunta foi a seguinte. J. Silva é o cara mais escutado, mas ele respondeu. Sim. J. Silva é o cara mais escutado na rádio. Na cidade hoje, todo canto que você chega, que está com o rádio ligado, é J. Silva. Uma audiência muito forte. Mas no Instagram, ele tem uma quantidade de seguidores relativamente pequena. Acho que não chega nem a 4.000 seguidores. Certo. Já no Instagram... O pessoal dele, né? Já no Instagram... Mas ele tem o do site, né? Tem o do site. Tem mais de 10 mil seguidores. Tem mais de 10 mil? Mas não chega aos 40 e poucos mil do Ítalo Timóteo. Então, no final das contas, quem tem mais audiência em Delmiro Gouveia? Ítalo Timóteo ou J. Silva? Quem é o cara da mídia, Delmiro Gouveia? O que ele respondeu? Aí você vai ter que assistir. Não. Aí você... Eu quero saber da sua resposta. Quem tem mais audiência? No final das contas. Os dois. Ou melhor, todos que têm o seu papel. Cada um tem o seu público, gente. Cada um tem o seu público. Foi isso aí que ele respondeu. Pronto, então é o que é certo. A gente não briga por isso não, gente. São as pessoas que criam. É verdade. Uma hora o Ítalo vai lançar primeiro, outra hora o Jota vai lançar primeiro. É muita picuinha, Uma hora o Jota tem uma fonte, outra hora o Ítalo não tem uma fonte. Uma hora o Jota... Você que já transitou no rádio e hoje está no digital, e muito forte no digital, e quando estava no rádio também era forte no rádio, você acha que o rádio está caindo? O rádio? Não, o rádio ele não está acompanhando a evolução. Talvez. Por isso que você migrou e hoje, graças a Deus, deu certo. Com todo o respeito, assim, né? O rádio ele ainda é muito forte na nossa região, como também na capital. Se você for analisar os grandes programas de rádio da capital, Maceió, eles têm o programa
de rádio e de site. Ítalo Timóteo, candidato a algum cargo? Hoje não, ainda falta um tempo, né? Para lhe ser sincero, eu tenho um sonho muito grande de ajudar as pessoas, mais do que já faço. Olha aí. Através das campanhas que eu peço ajuda de terceiros. Sim, muitas campanhas no seu Instagram, né? Do apoio popular, entendeu? Que a gente recebe às vezes. Sim. Eu tenho sim esse sonho, mas não sei se será pela política, se será pela questão financeira que eu possa obter um dia, ou então se eu tiver a sorte de ganhar na Mega Sena. Se for pela política, vai ser da vontade de Deus. Se for pelo meu financeiro, será então também da vontade de Deus. Né? Se acontecer, vai ser pela vontade de Deus e também diante do meu trabalho. E a terceira parte vai ser a questão da sorte. Bacana. E se eu passar a jogar e acreditar. Mas que eu tenho esse sonho, tenho e não nego para ninguém. De ajudar quem mais precisa. Agora não será somente pela política. Já está inclusive falando como candidato, para ajudar quem mais precisa. Quem sabe, se eu for, você me apoia. Tá chovendo. Vamos embora, deve ser por isso que tá ligado. Pessoal, só para finalizar, vamos mandar os nossos alôs aqui, né? Nossos alôs para os patrocinadores. Né? Temos o Masterchef do Sertão. Masterchef, que eu já almocei lá. Masterchef, se o Ítalo tivesse falado, eu traria um almoço para ele hoje, para ele provar e tal, né? Mas na próxima, né, Ítalo? Masterchef Quentinhas Masterchef do Sertão. Temos também aí a empresa que tá chegando aqui em Delmiro Gouveia agora, né? A empresa do meu parceiro Jefferson aí, é a Mobpar, que só ele sabe falar melhor do que eu aí. Mobpar é o seguinte, Mobpar, você para pedir um mototáxi hoje em Delmiro Gouveia tem que ter primeiro tem que ter um número de vários mototaxistas na sua agenda. Tem que ligar para vários mototaxistas para conseguir uma corrida, porque você fica tentando ali, é um sufoco, né? Então a Mobpar vem resolver isso. Com um clique, você tem a sua corrida de carro de moto. Muito simples. O que a gente quer é que você baixe o aplicativo e facilite a sua vida através da Mobpar. Sensacional. Estamos aqui também, né, nos estúdios, né, For Music, do meu parceiro Tijão. Tá de parabéns aqui esse estúdio em Delmiro Gouveia, né? Qualidade, né, equipamentos tops aqui pra gente gravar no podcast Sertão. É os estúdios For Music. For Music Studio, o estúdio oficial da música delmirense. Que assim seja. Pessoal, deixa eu finalizar. Posso falar? Pode. Se puxar início, aqui, dá umas 4 horas de podcast, viu, Tijão? Se prepara aí. Velho. Poxa, já vai dar 6 horas. Mas ficou legal, ficou legal. Muito bom, top. Não, eu vou pra casa, aqui tá chovendo e pode faltar energia. Eu vou estar começando em breve esse meu projeto. Dizer a vocês que seremos amigos, continuaremos sendo amigos para acabar essa picuinha, tá? E dizer que vocês são convidados também. Só que lá... Pode falar. Lá eu vou fazer bem diferente do que vocês. Eu não vou pressionar vocês. Mas você se sentiu pressionado aqui? Pô, você tá comprado? A imprensa tá calada? Lá você me paga. Você me entrevistou hoje, eu vou te entrevistar. Aí eu vou pedir para você levar os seus arquivos de antigamente, pra você contar a sua vida como... tudo isso. Ainda bem que eu não tenho polêmica, né? O quê? Eu penso. Descubra até o que você não sabe, meu irmão. Olha aqui. Ameaçou, não tem problema. Agradecer, né? Será uma honra. Só agradecer. Eu ligo pra PF. Descobre ligeiro. Temos só o que agradecer, né? Nosso parceiro Ítalo aqui pela entrevista. Agradecer, foi sensacional, muito boa. Desejo muito sucesso a sua iniciativa. Muito obrigado. Você está ao lado de uma fera da comunicação. Um cara que eu admiro bastante. Ele sabe do carinho e da amizade. A gente não é de estar, né, junto, né? Mas é o jeito de cada um da gente. Mas é muito trabalho, cara. Poxa, mas toda vez que a gente se encontra, essa energia aqui. O Tijão é um cara imagina que... Tijão muito que aprender. O Tijão com é um cara que é respeitado onde chega, é uma referência, né? Só tem que aprender com esses dois, eles têm idade de ser meus avós. Eu desejo muito sucesso a vocês. E digo a vocês que passaram muitas pessoas aqui que vão contar a história deles. E isso aqui, cara, deixa salvo, tá? Porque eu falei muito de família, falei muito do meu filho, eu quero que ele cresça um dia e assista isso aqui. Né? Isso é muito importante. Logo, né? Gente, obrigado. Valeu, Ítalo. Muito obrigado.